E o plenário da Câmara pode votar nessa semana projetos que tentam conter a crise na alta dos combustíveis. Uma dessas propostas pune com prisão e multa quem aumentar o preço do combustível sem uma justa causa. E aí vamos lembrar, olha só, os dados mostram o seguinte, que no Brasil, entre 10 e 16 de maio, portanto semana passada, o litro da gasolina foi vendido a R$ 6,66 em média, 6,05% acima do valor praticado antes do início da guerra lá no Irã, da guerra entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio. Bom, para poder entender melhor como é que está a negociação dessas propostas e especificamente sobre esse projeto que pune a alta abusiva no preço dos combustíveis, já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara, o relator dessa proposta em plenário, o deputado Merlongo Solano, do PT do Piauí. Deputado Merlongo Solano, muito bom dia, obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico. Bom dia, Ana Raquel, bom dia, ouvintes e telespectadores do painel eletrônico da Rádio e TV Câmara, não é? Exatamente. Estamos em todos os veículos aqui da Câmara dos Deputados, veículos de comunicação. Deputado Merlongo Solano, o governo, essa proposta é do governo. O governo encaminhou aqui para avaliação dos parlamentares, porque quando começou ali o conflito no Irã, a gente sabe que aumentou o preço do barril do petróleo, imediatamente. E às vezes nem tinha chegado ainda o barril, nem estava mudando ainda o preço e já tinha posto de gasolina reajustando esses valores. E aí o governo colocou isso aí para poder punir esse abuso. Como é que está a negociação agora para a votação dessa proposta e como que ela pode, de fato, combater esse aumento abusivo nos preços dos combustíveis? Veja, Raquel, eu já apresentei um parecer favorável que está à disposição da Casa desde a semana passada. Aliás, esse PL entrou em pauta na semana passada, mas houve obstrução por parte do Partido Liberal, então nós achamos mais prudente naquela ocasião sugerir ao presidente da Casa que retirasse a matéria de pauta, o que foi prontamente feito. Então, de lá para cá, eu me coloquei à disposição para aceitar algum tipo de contribuição. O próprio presidente e nosso líder também do governo na Casa, o deputado Paulo Pimenta, estão empenhados no diálogo. Acho que existe boa expectativa de votar. Mas acho importante, Raquel, a gente lembrar que o governo está chegando a esta circunstância de propor penas para quem praticar preços abusivos, depois de ter tomado providências na área financeira e administrativa para conter o aumento de custos. A ação do governo foi imediata, não é isso? Logo em março, o governo lançou a medida provisória criando um incentivo de 32 centavos por cada litro de diesel produzido e mais uma renúncia fiscal, quer dizer, zerou o combustível, zerou os impostos federais sobre o diesel. Mas isso não foi suficiente, porque os preços aumentaram. Aí o governo, de novo, mais para frente, já no mês de abril, lançou outra medida provisória, criando um incentivo ainda maior. R$ 1,80 por cada litro de diesel importado, 80 centavos por cada litro de diesel produzido no Brasil. Ampliou a proteção também para o gás de cozinha, para o querosene de aviação, para o biodiesel. Quer dizer, o governo federal agiu prontamente, e, além de ter intensificado as fiscalizações. Mas a despeito disso, como você bem lembrou aí, os preços subiram. Os preços, Ana, estavam na semana anterior à guerra, o preço médio no Brasil estava do diesel, porque eu estou refletindo sobre o diesel, porque é o que tem mais impacto sobre a inflação. Sim. É o que mais atinge o conjunto da população, porque a agricultura, o comércio, a indústria, tudo funciona, o transporte em cima do diesel, né? Estava em 6,09 o litro. Chegou a 6,60 logo em março, imediatamente. Ele não... Veja que a Petrobras só foi fazer um reajuste já na metade de março, mas logo na primeira semana eles já reajustaram seus preços. Deu um aumento de 1,50 em cima do preço do diesel. E se a gente considerar que o governo está dando um incentivo de R$ 1,52 por cada litro de diesel importado, na prática, a sociedade está gastando R$ 3 a mais, né? Porque o governo está deixando de arrecadar R$ 1,52 e nós estamos pagando a mais R$ 1,60 por cada litro. Então, por isso é que o governo chegou nessa situação de ter que lançar agora uma medida como esta, que penaliza criminalmente e também financeiramente, porque tem multa. E aí, o que o senhor colocou ali no parecer do senhor, o senhor até recomenda a aprovação do projeto como ele veio, do Poder Executivo. E aí, não, sim, por favor. Só vamos alterar se houver necessidade de facilitar a aprovação.
Aí a gente aceita alguma contribuição que não descaracterize, que não esvazie o projeto. Porque o que é o projeto? O que é que ele penaliza, Ana? O preço abusivo. O que é o preço abusivo? Aquele preço que aumentou sem uma justificativa econômica legítima. Ou seja, não houve aumento de custo. Aliás, é bom lembrar que o Brasil só depende de diesel importado em cerca de 25% do que consome. De gasolina é menos ainda, 15% do que consome. Segundo lugar, a Petrobras só veio aumentar o seu preço em 12% já em meados de março. Já as refinarias privatizadas fizeram aumento que chegaram a 87%. A 87%. Portanto, aí elas impactam as distribuidoras passam para os postos e os postos são obrigados a passar para os consumidores, obviamente. Então, numa situação como essa, a penalização, que pode chegar de 2 a 5 anos de cadeia, e multa. E uma multa grande, Multa né? grande, pode chegar a mais de 4 bilhões de reais a pena máxima, a multa máxima. E aí é interessante, o que está se propondo agora é que essa proposta de aumentar a punição para quem faz esse preço abusivo, o deputado Mirlong Solano, não é só para essa situação da guerra no Oriente Médio. A proposta é que seja algo permanente. A gente não está falando só desse período. Não, exatamente. Nós estamos aperfeiçoando a nossa legislação, nós estamos alterando a Lei 8.137, que é de 1990, que trata dos crimes contra a ordem econômica e contra as relações de consumo. É este o caso aqui. Quando se faz um aumento abusivo de combustível, que é um bem de utilidade pública, de acordo com a Lei 9.847 de 1999, combustível é um bem de utilidade pública. Por quê? Porque o combustível tem a capacidade de paralisar a economia, e ao paralisar a economia, afeta o conjunto da sociedade de maneira que pode ser muito grave se a paralisação for prolongada, for duradoura. Para tudo. Você já imaginou um negócio desse? Então, é permanente, porque não estava previsto na lei uma tipificação de crime abusivo contra um bem de utilidade pública. Agora, então, está tipificado, o juiz, a polícia terá condições de julgar adequadamente estes casos, já enquadrando nesta lei, neste artigo, estabelecendo a pena, que pode ser agravada, inclusive, de 1/3 até a metade a mais, se o preço abusivo for praticado em momento de calamidade pública, por uma empresa que detenha poder dominante no mercado, ou em momento de grande instabilidade no mercado, como é o caso. A guerra provocou uma instabilidade, a gente reconhece isso, mas aproveitar isto para aumentar de maneira injustificada os lucros de um setor da economia em prejuízo de todos os demais, aí é um crime. E deputado Mirlong Solano, para a gente poder aqui concluir esse nosso bate-papo, tem esse projeto que o senhor está relatando, tem um outro relacionado a combustíveis que foi apresentado pelo líder do governo, o deputado Paulo Pimenta, que ele vincula ali o aumento de arrecadação, o aumento extraordinário de receita com a arrecadação pela subida do barril do petróleo exportado, a medidas para estabilizar o preço dos combustíveis, algumas até o senhor já citou aqui o que o governo está fazendo. Existe aí uma vinculação de se votar essas duas propostas em conjunto ou cada negociação está acontecendo ali em paralelo? É uma medida muito oportuna, essa proposta do nosso líder Paulo Pimenta, que trata-se de formar uma espécie de um colchão protetor. Porque como o Brasil exporta petróleo bruto, Ana Raquel, o Brasil está arrecadando mais com a exportação, porque o preço internacional do petróleo subiu. Então a Petrobras está recebendo mais recursos. O Brasil está recebendo mais recursos, o governo federal arrecada uma parte disto. Trata-se de pegar este aumento extraordinário e fazer uma reserva para, nos momentos de grande instabilidade, o governo ter recursos para fazer isso que ele está fazendo agora. Dar subsídio, reduzir imposto, para poder fazer com que o combustível não tenha grandes variações no preço, porque o combustível digamos assim, quando ele varia demais, é instabilidade no conjunto da economia na vida. Então, é um projeto muito importante, os dois estão na pauta, a ideia é fazer uma discussão casada, sim, e aprovar os dois. Tá, ok, então. E eu estou aberto a dialogar com as lideranças que tenham alguma ressalva e a receber as contribuições que vêm no sentido de aperfeiçoar e de melhorar o projeto.
Perfeito. Vou agradecer, então, muitíssimo ao deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, deputado que, portanto, é relator dessa proposta que está na pauta do plenário dessa semana, que aumenta a punição quando há aumentos abusivos no preço dos combustíveis. Ele também comentou aqui que tem uma outra proposta, também está na pauta do plenário, que trata aí de se utilizar recursos de aumento de arrecadação quando há esse aumento na exportação do barril do petróleo, também para situações como essa. Duas propostas relacionadas ao preço dos combustíveis. Claro, a gente vai continuar acompanhando. Boa negociação aí para o senhor. Se você me permite um complemento, a despeito das dificuldades, a despeito do preço ter subido inegavelmente, as medidas do governo tiveram o condão de impedir um aumento ainda maior. O aumento médio no Brasil ficou em cerca de 22%. Nos Estados Unidos, por exemplo, subiu mais de 50%. E há países em que subiu mais do que isso. Então, as medidas do governo tiveram, sim, um resultado positivo para a sociedade. O preço poderia ter subido ainda mais se tivesse dependendo só das refinarias privatizadas, porque elas chegaram a subir seus preços em 87%. Se o governo não tem entrado com estas medidas, a pressão teria sido nesse sentido, de subir os nossos preços em 50%, pelo menos também, como aconteceu nos Estados Unidos. Tá ok, então, recado dado. Deputado Merlong Solano, mais uma vez, muito obrigado. Boa semana de trabalhos, boas negociações aí, que a gente sabe que tem muito trabalho pela frente. Obrigada. Diana, um abraço. Um abraço.